gente? Nós estamos envolvidos durante esta semana com o conceito da maturidade. Estamos buscando em Deus a palavra que nos conecta àquilo que, no tempo em que nós estamos vivendo, Deus tem esperado da sua igreja. Quero, ao começar, ter a certeza de que todos estão me ouvindo e me ouvindo com clareza. Do lado direito aqui, todos me ouvem com clareza? Helder, me ouve bem aí atrás? Aqui, pastor Jean, me ouve bem aí? Com clareza? Coronel Vilas Boas, me ouve bem? Está melhor do que ontem, né? Ok, foi corrigido. Muito bem, aqui lá atrás, me ouvem bem? Tudo bem aí? Ok. Muito bem, gente. Eu comecei no sábado dizendo aos irmãos que os encontros da igreja, eles não são centros de entretenimento. Nós não estamos reunidos a cada encontro nosso para buscar um entretenimento, uma distração para você. Nós temos intenções, eu sei que a palavra talvez não seja mais adequada, mas eu vou usá-la ainda assim. Nossos encontros, eles são conspiracionais, ou seja, nós temos uma intenção em cada encontro que nós temos. Temos planejado com todo cuidado a escalada da nossa montanha. Temos olhado para Cristo e temos feito deste alvo o alvo que vamos percorrer ao longo da nossa caminhada. A nossa montanha a ser escalada, eu dizia também no nosso primeiro encontro, que não é um acidente geográfico. A nossa montanha, ela parte da antropografia, ou seja, a nossa montanha chama-se Jesus. Ele é o nosso monte a ser escalado. E temos o alvo de terminar as nossas vidas cada vez mais parecidos com Ele. Pode ser que comecemos no Evangelho como meninos, desbussolados, desorientados, seguindo um vento de doutrina daqui, dali, dacolá, nos machucando aqui, nos machucando ali, mas nós não podemos terminar os nossos dias como nós começamos, porque o Evangelho, ele tem a proposta de fazer de cada ser humano uma pessoa maior do que ela sempre pensou que pudesse ser. Como diz Dr. Norman Vincent Peale, maior do que seu ódio, maior do que seu preconceito, maior do que as suas doenças, maior do que suas limitações. O Evangelho fará de você uma pessoa muito maior do que você pensou um dia que pudesse ser. Esta, de fato, é a operação do Evangelho. O Evangelho não nos adoece, não nos enferma, não adoece nossa mente, não produz nenhum tipo de patologia mental, pelo contrário. O Evangelho é libertador, ele ordena a nossa mente, ele ordena o nosso corpo e ordena o nosso espírito. Quando fomos alcançados pela salvação, e a palavra salvação ganhou no português um sentido muito restrito. Quando a gente fala da palavra salvação, principalmente quando a gente trata disso na igreja, o conceito de salvação, ele é muito empobrecido pelo conceito religioso. Por exemplo, eu aprendi que salvação é a interferência de Deus na vida do homem para que, ao invés dele ir para o inferno, ele ir para o céu. Não é que isso esteja errado, mas é um sentido empobrecido,
Porque a palavra salvação, no seu texto original, no hebraico, por exemplo, a salvação para um judeu, ele tem um sentido mais holístico. Ele contempla o ser humano em toda a sua estrutura, em toda a sua tridimensionalidade, corpo, alma e espírito. A salvação alcança o homem no seu ser integral. É na integralidade dessa tridimensionalidade que nós temos, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, é que o Evangelho vai recuperar. Nem os loucos erram o caminho. O Evangelho tem a propriedade de ordenar a mente humana, de ordenar o corpo humano e de ordenar o espírito humano. Muito bem. Com esse breve introito, quero me lançar na palavra de hoje, fazendo um breve retrospecto ainda. O texto de Efésios capítulo 5, versículo 25, se você tem uma Bíblia e deseja abrir. Eu, quando estudo a história da teologia, quando eu estudo a história do comportamento da igreja no tempo e no espaço, eu me assusto com alguns desvios que nossos pais ganharam ou criaram. Há muitos ícones da patrística e dos séculos pós-patrísticos que houve desvios que nos afastaram da sã doutrina de tal maneira que a igreja se tornou perturbada com esses desvios doutrinários. Eu tenho a responsabilidade, como mestre da igreja, de fazer uma contextualização constante. Por exemplo, a doutrina da igreja, ela é estática, não se mexe na doutrina, ela é fundamento. Mas a teologia, ela tem que ser contextualizada sempre. E quando eu não contextualizo a teologia, eu envelheço a mentalidade da igreja. A teologia, ela é filha da reflexão teológica. E fazer reflexão teológica é um desafio. É quebrar paradigma. É desdizer o que se disse num tempo que passou. É se confrontar com uma realidade e admitir a possibilidade de ter errado há 10 anos atrás. E como é difícil para os homens vaidosos admitir que erraram. Como é difícil dizer o que se disse. Como é difícil chegar diante das pessoas e dizer: me perdoem, eu errei naquele momento. Por isso não se faz com muita regularidade contextualização. Reflexão é muito tímida. E eu estava dizendo para vocês que agora em setembro, em Jerusalém, grandes pensadores da igreja contemporânea vão estar reunidos num congresso durante a festa dos tabernáculos para pensarem sobre os desvios. Será um encontro que eles estão chamando de reforma. Como encarar as realidades da igreja do tempo em que vivemos? Como admitir erros, falhas e corrigir esses desvios? Porque o texto que eu propus que você abrisse agora, o texto de Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, diz que próximo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e quantos de vocês, de verdade, sem ufanismos, mas de verdade, conseguem ter uma ideia de que a vinda de nosso Senhor está próxima?
Tu tem essa ideia? Tem essa sensação? Eu também a tenho. Eu também a tenho. É que nesse momento, o texto de Efésios 5, 25 a 27, é um texto que é uma profecia de Paulo. Ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo está falando de um tempo em que a igreja está sendo preparada para ser apresentada ao Cristo. Então estamos falando de um tempo próximo. Deste tempo que estamos falando, a igreja passará por um fenômeno: a lavagem de água pela palavra. E eu dizia que no meu flagrante pessoal, eu olho para a história da igreja e eu não reconheço em nenhum momento da história, por exemplo, meus respeitos a Lutero, mas quantos de vocês já leram as 95 teses de Lutero aqui? Por favor, levante a mão. Meia dúzia mesmo, né? Nossas lições de escola dominical estão muito acima das 95 teses de Lutero. Lutero viu o óbvio. Para o seu tempo pode ter sido glorioso, eu não estou questionando isso. Mas quando nós olhamos para 95 teses de Lutero, eu coloco a minha mão na cabeça e digo: como esse homem pode ter sido considerado o reformador? Com mais substância, fez reformas Zwinglio, com mais consistência. Quando eu olho para a apologia de Zwinglio, eu digo: meu Deus, nós já andamos muito mais do que Zwinglio, porque nós estamos nos distanciando historicamente do ponto de partida. Se a igreja primitiva nos atrai de alguma forma, precisamos nos lembrar de que ela criou fundamentos e rudimentos. Nós estamos caminhando para um tempo muito mais glorioso. Meu respeito a toda a igreja do século I. A história da igreja foi escrita com tinta de sangue. Então eu não estou desmerecendo e desqualificando isso. Eu estou te dizendo que no curso natural, a apuração do conceito da igreja, do pensamento da igreja, nós teremos que estar caminhando para algo mais glorioso. E Paulo diz que a igreja estaria sendo lavada pela palavra para ser apresentada a ele como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Fizeram da igreja uma velha caquética. Transformaram ao longo da história a igreja, que nasceu para se rejuvenescer a cada século. A igreja se tornou envelhecida a cada século por causa dos desvios, as concessões feitas, os acordos políticos. Eu olho hoje para a igreja contemporânea, vamos reduzir isso aqui, eu olho para a igreja do nosso estado e vejo tantos acordos espúrios que a igreja tem feito por baixo do pano com os políticos do nosso estado, que me dá vergonha. Vergonha. Me encontrava com um nobre senador recentemente, e ele dizia: bispo, eu não aguento mais os pastores que batem na minha porta para me pedir coisa. Pedir coisa? A igreja nasceu para dar coisas, não foi para pedir coisas.
A igreja não nasceu para estar com uma canequinha na mão pedindo coisa, telha, tijolo, cimento. A igreja nasceu para contribuir. A igreja nasceu com a vocação de ser generosa e não de ser pedinte. Prostituem a igreja na época das eleições. Tornam a igreja uma vagabunda à venda. Desculpe a expressão, mas eu não tenho outra palavra. Vendem a igreja. Não, queridos, eu não quero pertencer a esta igreja. Eu me recuso terminantemente. A igreja é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, é a greia amada de Deus, não é a vagabunda de Deus. Deus tem lavado a nossa mente com a palavra. Deus tem dado mestres à igreja para arrancar esse cascão, essa caraca da orelha da igreja, para uma cirurgia de fato, para recuperação. O reino de Deus, gente, não é um remendo de tecido novo num pano velho. O reino de Deus é um pano novo. O que Jesus faz é transformar de fato a natureza humana, e Ele está fazendo isso com o corpo de Cristo, a igreja sobre a face da terra, porque Ele está fazendo isso comigo e fazendo isso com você também. Se Ele está fazendo com você, levanta a sua mão direita e dê um glória a Deus aí bem alto. Eu disse para você que para subir o topo da montanha, para sermos conforme Jesus é, isso precisa passar por uma decisão. Ainda há pouco estávamos conversando aqui no escritório, e eu estava dizendo que o sistema mais poderoso na vida de um homem é o sistema da volição, é o sistema da vontade, do desejo, das decisões. Uma decisão é capaz de curar você. Uma decisão muda o seu status econômico. Por exemplo, prosperidade não é uma oportunidade. Prosperidade é uma decisão que se toma de ser próspero. Você não precisa de uma oportunidade para ser próspero, precisa de uma decisão, porque quando você toma uma decisão, se não te der uma oportunidade, tu criarás uma por causa da decisão tomada. Então nossas decisões mudam as coisas, e eu estou decidido na minha vida. Eu vou terminar o último dia da minha vida. Vocês vão sentir falta de Jesus quando eu for embora. Acho que tu vai primeiro que eu. Esse amém aí não foi muito bom não. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Eu estou só fazendo uma recapitulação breve. Talvez a versão que eu tenho aqui não combine com a maior parte da de vocês, mas nós vamos chegar juntos aqui. Quando eu era menino, eu falava, sentia e raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e desisti das coisas próprias de menino. Paulo diz que para ele ter um novo nível de crescimento na sua vida, ele passou pela desistência de pensar, sentir e raciocinar como um menino. Eu dizia que grandes operações cerebrais estão sendo desenvolvidas a partir de coisas que não valem a pena. Na minha vida e na sua vida, desculpe aí. Por mais que você seja uma pessoa importante socialmente, grande parte do nosso tempo nós gastamos, queimamos energia cerebral, todo esforço cognitivo
para desenvolver fragmentozinhos que não valem a pena. Nos esforçamos, suamos, investimos em coisas que não valem a pena. Eu dizia que bem aqui, o nosso cérebro consome cerca de 80% do açúcar que nós ingerimos. Está aqui, ó. Para justificar o circuito elétrico que nós temos aqui, 80% do açúcar vem para cá. Não é possível que um ambiente tão precioso desse, nós ainda estejamos gastando tempo e energia com coisas tão pequenas como às vezes nós gastamos. Você precisa desistir de coisas na sua vida. No seu casamento, você vai ter que abrir mão de coisas para poder dar certo. Porque a gente fica, cara, implicando com coisas que, meu Deus do céu, não vai levar a lugar nenhum. Paulo diz, para eu alcançar o status da maturidade, eu preciso deixar de sentir coisas. Há sentimentozinhos que só vale a pena para gente pequena, gente. Posso falar? Obrigado aos que me deram liberdade. O ódio, por exemplo, só cabe dentro de pessoa pequena. Pessoa grande perdoa. Pessoa pequena fica com aquilo remoendo, adoece. Porque odeia. O ódio é coisa de criança. Gente que não cresceu. Quem odeia é prisioneiro do seu ódio. Refém. Não vai para lugar nenhum. Então, se você está amadurecendo, precisa ser exercitado na arte do perdão. Quando Jesus diz, soltar-vos-ão, você é solto na medida que você solta. Tudo bem até agora? Jesus, eu quero sair da recapitulação, mas estou com dificuldade, mas eu vou chegar lá. Bom, então eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir ser uma pessoa melhor. Há um tempo na nossa vida que essa decisão precisa ser para valer. Porque a gente às vezes vai decidindo como bandido mexicano. Sabe como é o bandido mexicano? O bandido mexicano, ele começa a morrer na primeira cena do filme. Ele ganha um tiro. Aí ele cai lá do terceiro andar. Aí ele cai no telhado do segundo. Rola. Aí cai no telhado do primeiro. Aí rola, cai em cima da cocheira. Aí o cavalo dá um coice, ele rola. E ele vai morrer lá no epílogo. Tem gente que decide assim, como um bandido mexicano, vai decidindo. Decisão não pode ser uma coisa gerúndica. Decisão precisa ter energia, explosão, irrevogabilidade. Quase que não sai, né? Não? Diacho de nome grande é esse, né? Decisão é uma coisa que não pode ser alterada. Porque quando você decide, você chega no território da sua decisão. Mas se você é um gerúndico, a cada pressão sofrida você vai voltar ao estado original. Então sua decisão muda a sua vida. Amém? Quando você decidir ser parecido com Jesus, você não vai arrumar ninguém para justificar, porque essa coisa de trazer pessoas para justificar aquilo que nós estamos vivendo é coisa de cabeça de prego, de garoto pequeno. Você é o que você é por causa de você, por causa das decisões que você tomou. Eu não tenho culpa disso. Tua mulher não tem culpa disso. Teu marido não tem culpa disso. Zé Sarney não tem culpa disso. Zé Reinaldo não tem culpa disso. Dona Rosiana não tem culpa disso. Nós somos responsáveis pelo nosso destino.
Crianças se movem por conceitos como autocomiseração. Coitado de mim, para onde eu vou? Quem sou eu? Meu irmão, você está crescendo em Jesus Cristo. Ele está levando você para o topo da montanha. Precisa ser uma pessoa madura, responsável. Eu estou aqui porque eu quebrei minha cara, tomei a decisão errada. Agora eu vou me levantar e vou caminhar na decisão certa, porque Ele está em mim. E Ele que está em mim é vencedor, é vitorioso. Queridos, enquanto eu dei desculpas, eu não passei de uma reprodução do primeiro Adão. A lei da psicose básica dominava meu comportamento. Mas o dia que eu me tornei uma nova criatura, quem começou a comandar o meu interior foi o último Adão, Jesus Cristo. E nele não tem desculpa. Ele nunca fugiu de problemas. Meninos fogem, adultos e maduros ficam e resolvem. Querido, as soluções que você traz promovem você. Portanto, quando você enxergar um problema deste tamanho, fica feliz, porque a promoção está escondida lá dentro. Você resolve e logo, logo será promovido. Mas o raciocínio de uma criança chora. Eu estou te falando de modelos. Querido, você nunca subirá ao topo da montanha se você se submeter ao mesmo modelo de sempre. Ou você muda de modelo ou desiste, você não vai crescer. Não estou dizendo que você não vai morar no céu. Jesus já pagou o preço, deu a vida dele por você. Nós vamos nos encontrar lá. Mas aqui na terra você não vai crescer. Vai ser sempre um irmãozinho. E nessezinho não está um deboche. É que você será umzinho, um menino. Nunca será pai na fé. Porque para ser pai, você precisa aprender a decidir sobre sua família. Primeiro tem que decidir sobre si. Tudo bem? Maturidade é uma decisão que se toma sobre o modelo mental que se move, sobre as emoções que se desenvolve. É uma decisão. Ser maduro é aprender a recepcionar e dar destino devido. Ser maduro tem que ser responsável. Lembra da palavra responsável? Leia comigo aqui a palavra responsabilidade. Alguns são analfabetos, mas é assim, responsabilidade. Responsabilidade, ela foi construída a partir de duas palavras. O fenômeno da aglutinação aconteceu e a resposta se aproximou da habilidade. Quando a resposta se aproximou da habilidade, se criou o conceito da responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de dar resposta. Quando você segue o seu primeiro impulso, você é infantil. Você se torna responsável quando você é habilidoso para escolher a resposta e dar a resposta devida e cabível ao problema que se apresenta. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Está entendendo, né? Agora já vou começar a sapatear. Posso entrar na mensagem de hoje? Por favor, abra sua Bíblia. Primeiro texto de hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 25. A primeira linha de pensamento dessa noite é: o Evangelho tem a proposta de nos apresentar perfeitos a Deus. Perfeitos. Repita comigo a palavra perfeição. Perfeição. Obrigado. Enquanto você está procurando, deixa eu melhorar esse conceito. No Novo Testamento, nós temos uma palavra muito interessante, que é a palavra teleios.
Teleios é perfeito, é um ciclo completo. Teleios é maturidade, aquele que começou e terminou um ciclo. Teleios é perfeição, no sentido de que os ciclos da nossa vida se completam. O Evangelho, ele não tem a propositura de fazer de você uma criança eterna, mas de aperfeiçoar você, de fazer de você uma pessoa cada dia melhor do que o dia que passou. Aí está a força do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. Eu preciso me permitir melhorar a cada dia. Assim o Evangelho tem sua operação perfeita em mim. Se eu continuo a mesma coisa que eu era 10 anos atrás, ou se eu piorei, o Evangelho não fez efeito na minha vida. Pode ser que eu tenha transformado as linhas do Novo Testamento numa religião e não na operação eficaz do Evangelho da minha vida, entendeu? Olha o que diz o texto. E Deus me escolheu para ser servo da igreja, e me deu uma missão que devo cumprir a favor de vocês. Essa missão é de anunciar de modo completo a mensagem dele. Versículo 26. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém, que agora ele revelou ao seu povo. Versículo 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: 2 pontos. Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como uma pessoa espiritualmente perfeita e adulta, unida com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Parece até que nós estamos lendo um outro evangelho. Esta deve ser a obra dos líderes da igreja. Fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Não adoecer sua mente. Não castrar suas decisões, mas ensinar você a tomar decisões. A missão de cada líder na igreja, Paulo diz: eu sou servo da igreja, escravo da igreja, mordomo da igreja, e eu não me sinto nada diferente disso. A missão de nós, mordomos da igreja, é fazer com que o evangelho se complete na sua vida. O evangelho não é um flerte, como eu tenho dito de uma maneira esdrúxula, mas essa minha maneira esdrúxula de falar, ela tem a finalidade de gerar ataque psiquismo em você, é de sacudir sua cabeça. Eu tenho dito que o evangelho e um culto, uma ministração, não é produzir orgasmos na sua alma, gozo na sua alma, é transformar você à semelhança de Jesus. Aqui está toda a força de um líder, aqui está toda a força da palavra de um treinador da igreja. A igreja precisa ser treinada, e a igreja sou eu e você, individualmente, pedras vivas que somos nós. Tem pedra viva aqui essa noite, né? Embaixador do rei, tem embaixatrizes aqui, embaixadores? Queridos, a missão precípua do evangelho
é fazer com que os Cristos se manifestem aqui na terra, eu e você. Homens e mulheres que são dados e afetos aos níveis de maturidade. Já disse para você que o topo da nossa montanha é antropocêntrico, é antropográfico. Cristo é a nossa montanha a ser escalada. E o topo da montanha é o ápice da mente de Cristo, onde cada um de nós é convocado a caminhar no estado de maturidade. Ontem eu contei uma história, anteontem eu contei uma história, vou repeti-la para dar sentido. Eu conheci um terapeuta, era um amigo, e ele estava me contando sobre um caso concreto. Ele disse que um dia entrou no seu consultório um rapaz que ele já vinha orientando há algum tempo. E o rapaz entrou dizendo: olha, meu casamento acabou, chegou ao fim, eu não tenho condições mais de continuar casado. E então o terapeuta disse: meu filho, mas por que isso? Sempre há uma possibilidade de mudança. Não, ela é muito imatura. Ele disse: mas eu sabia, eu falei com você para você não casar, agora você precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Essa maturidade dela, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai se tornar uma mulher madura. E disse: mas a que ela fez ontem, eu não posso suportar. É muito infantil, ela é muito criança, e eu não tenho mais como continuar esse casamento. Ele diz: mas conta-me o estado da gravidade, o que de verdade aconteceu. O que foi tão grave de infantilidade dela? Eu estava tomando banho na minha banheira. Ela entrou aborrecida e afundou todos os meus barquinhos. Quando eu me lembro dessa história, eu me lembro de pessoas que elas querem se parecer adultas, mas seu padrão está aqui embaixo. Igreja linda é você. Igreja linda é você. Tudo bem, né? Chamar você assim? Grei amada. Não dá mais para viver a moda antiga. Nosso Senhor está esperando uma mulher madura, não uma frequentadora de fraudário, não um berçário. Mas quem vem governar com Ele é uma mulher madura. Os santos que virão com Ele sou eu e você. Portanto, há coisa, gente, que precisa ir embora da nossa vida de uma vez por todas. Precisamos estar decididos, porque o Evangelho tem que operar a perfeição em nós. Precisamos deixar o Evangelho cortar aquilo que tem que ser cortado. Paulo, escrevendo ao Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, na segunda carta, ele diz assim: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga glória a Deus. Meu Pai Celestial, abra sua Bíblia, por favor. Próximo ponto que eu estou tocando é de glória em glória. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Olha que coisa é essa. Eu trago uma dor
Vocês se lembram quando Moisés, ele sobe ao monte para receber a lei? Como era o estado do rosto de Moisés? Boa noite, irmãos. O estado do rosto dele brilhava, ofuscava, como era? O que foi que Moisés precisou fazer? Qual foi a decisão que ele tomou para que não incomodasse as pessoas a olharem para ele? Ele colocou um véu. Ele colocou um véu. O véu era para impedir que a glória de Deus que estava sobre ele ofuscasse o olhar dos outros. Ele colocou um véu. Mas à medida que o tempo passou, a glória começou a ir embora. E Moisés continuava usando o véu. Por quê? Para esconder de que a glória estava indo embora. Quando eu li isso, e quem conta isso é Paulo, eu quase que arranco os poucos cabelos que me restam. Eu disse: Moshe, logo Moisés, um dia seu rosto estava brilhando, e ele colocou um véu para que ninguém pudesse ficar cego ao olhar para ele, porque tamanha era a glória de Deus sobre ele. O tempo passou, e Moisés começou a se distanciar do Senhor, mas continuava com o véu. Agora, não para esconder a glória, mas para esconder que a glória estava indo embora. Eu estou falando de maturidade. Abra sua Bíblia, por favor. O texto que nós lemos diz que sem o véu, refletindo, com o rosto descoberto, refletindo a glória, essa glória que vem de Deus, cada vez brilha mais em nós. E nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Oh, Jesus. 2 Coríntios capítulo 3. Está aí? Vamos ler a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando uma pessoa se une com Cristo. Mas agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória que vem do Senhor, e essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. É assim, gente. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Isso não quer dizer, nunca quis dizer,
e nunca quererá dizer que a presença de Deus no meio do seu povo nos consente vivermos um culto anárquico. Você entendeu o que Paulo falou? A liberdade não é para bagunça. A liberdade é que, quando o Espírito de Deus se faz presente na nossa vida, as cadeias de engano se quebram de nós. O véu é arrancado da nossa mente. Tudo começou naquela noite. O dia parecia ser comum, como todos os dias. Eu cheguei em casa e tudo estava no mesmo lugar que sempre esteve. Não tinha mais ou menos coisa nenhuma dentro de casa, estava tudo normal. E parecia que tudo ia ficar normal como sempre esteve. Eu conto essa história, que é uma história trágica para mim, mas foi a chance do véu ser arrancado da minha mente. Eu entrei no banheiro e olhei no espelho. E ao olhar para o espelho, eu vi minha imagem. E o Espírito Santo orou por mim. Eu usei a minha boca, mas foi Ele que colocou aquelas palavras em mim. Não fui eu. Eu sabia do risco que eram aquelas palavras. E o Espírito Santo me disse por mim: eu desejo me tornar um holocausto, um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus. Olhando bem dentro dos meus olhos, peguei o batom da minha esposa, que estava na pia do banheiro, e escrevi esta oração, para que durante um tempo aquilo não saísse do espelho, para que eu me lembrasse todo dia, a partir daquele dia, nos próximos dias. Quando eu desci o dedo e coloquei o batom, eu disse: Jesus, a matança começou. Eu sabia o que era um holocausto. Conceitualmente, sabia muito bem. Um sacrifício vivo, eu tinha uma ideia do que era. Mas que eu me tornasse um holocausto, esta era a minha preocupação. E sabe aqueles dias que o Espírito conta segredos para você? Já deve ter tido alguma experiência dessa, imagino eu. Não, nunca tiveram? Não tem que ter tido. Não tem que ter tido. Eu só estou fazendo uma pergunta, mas não é preciso que você tenha tido dias de segredo. Mas naquele dia, o Espírito Santo me disse o segredo mais duro que meu espírito ouviu. Eu deitei minha cabeça e falei com minha esposa, falei: meu bem, eu vou me recolher dentro desse quartinho, vou me deitar no divã. Tinha um divãzinho no quarto, eu vou ficar nesse divã e eu preciso ouvir Deus. Aí, no meio da noite, eu li um texto. O texto que está em Êxodo 30, 17. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu estou com um temor enorme. É que o nosso tempo seja exíguo para eu chegar ao fim. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. É que esse meu estado prolixo de ser, eu devia ter começado era aqui. Falhei. Povo, errei.
olha só, eu vou ler rapidinho. E falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia de bronze, com suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés, e quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Segunda vez, hein? E isto lhe será por estatuto perpétuo, ou seja, vai entrar pela nova aliança dentro, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Êxodo 38, 8. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Ponto. Eu deitei minha cabeça e esse texto saltou. Sabe quando parece que um texto é vivo? Ele faz assim, do nada. Eu digo, meu Deus, que loucura é essa? Por que Deus estava tão exigente em que todo sacerdote, para oficiar, ele tinha que lavar as mãos e os pés, porque se ele não fizesse isso, ele ia morrer? Será que é alguma coisa de higiene, daquela dieta de alimentação, a dieta de higiene? E eu fiquei embatucado com aquilo. De repente o Espírito Santo me abriu os olhos. Eu tenho uma mensagem chamada Bacia dos Espelhos, onde eu trato muito especificamente disso. O 38:8 diz que as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação cederam o quê? Espelhos. Espelhos. O que é que as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação entregaram a Moisés? Vocês estão vivos ainda? Estão aí? Parece que estão morrendo, estão? Não? Os espelhos. Aí eu disse, meu Deus, espelho. Então, aquela bacia era feita de espelho, era o bronze polido, né? Servia de espelho, refletia o quê? Quando o sacerdote se aproximava daquela bacia para lavar suas mãos, o que é que ele via? Ele tinha um encontro com ele mesmo. Aí o Espírito Santo me falou, essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui está a causa principal da nossa falta de crescimento: falta de examinar-se a si mesmo. Meus irmãos, começou naquela noite uma tempestade na minha vida. Eu estava decidido. Eu tinha tomado uma decisão, feito uma escolha. Eu estava determinado. Desculpe encher sua paciência, mas como eu gosto muito das palavras, é preciso que a gente se lembre do que é determinado. Você é determinado. Leia comigo a palavra determinado. A raiz é terminado. O que é terminado? Acabado, findado, pontuado. Determinado é todo homem, toda mulher que termina uma história dentro de si e agora está de pé para realizar do lado de fora aquilo que foi realizado do lado de dentro. Eu estava determinado. Havia uma decisão. Algo tinha acabado dentro de mim. O homem carnal chegou ao seu fim. Eu precisava, naquele dia, mudar a minha história. E o Espírito Santo começou a ministrar e me mostrou coisas que eu não queria ver.
Sabe, coisas que passaram por dentro de mim, eu vou abrir para você, eu vou contar meu segredo, mas não espalha para ninguém, por favor. Eu sinto vergonha quando eu conto isso, eu não conto com prazer e com gozo, mas a minha vergonha pode fazer a sua vida mais gloriosa. Eu não tenho medo de falar. Minha mulher gerou 3 filhos, a Sara, o Lucas e o Daniel. E nesse momento que eu estou te contando, os 3 usavam fralda. É uma escadinha lá em casa. E o Espírito Santo disse para mim: como você quer ser como Jesus se você não ama a sua mulher como Cristo amou a igreja? O dedo dela está todo esfolado. Foi isso que eu escutei. O dedo dela está todo esfolado de lavar fralda. Não sei se você se lembra, mas em 1900 e antigamente, não tinha negócio de descartável, era só para festa, filho. Custava caro demais da conta. Era aquela fraldinha de pano. E o Espírito Santo me disse: o dedo dela está todo esfolado. E você ainda reclama quando chega em casa que a comida não está quente, que não tem comida. Você é um abusado. Ah, gente, dói. Estou te falando, eu sinto vergonha, mas eu preciso contar isso para você. Você dá uma de espiritual e diz que vai orar quando devia ir para a pia e lavar a louça. Nós não tínhamos dinheiro para pagar uma funcionária, entendeu? Nessa época eu pastoreava uma igreja de gente de dinheiro. Eles pagavam mal que um diabo, só o diabo para pastorear eles. Estou te falando. O bispo Manuel Ferreira diz que a igreja é mantida com o incentivo dos ricos e o dinheiro dos pobres. Aqui nessa igreja vai mudar, né? Que os ricos digam amém. Rapaz, tem gente rica aí, hein? Oh, meu Pai do céu. Amigo, acho que eu estou mais perto do meu avião a jato do que eu pensava. Ah, meu Pai do céu. Brincadeira, viu, gente? Eu não gosto de cheiro de combustível de avião. Eu prefiro que você tenha o seu e me leve para dar uma volta por aí. Naquele dia, o Espírito Santo me disse: você não é um bom amigo, você acha que é. Sabe aquela coisa de conversa de olho no olho, bigode no bigode? Você não é um bom amigo. Você elogia os teus amigos porque você sabe que eles são piores que você, e quando você coloca eles lá em cima, você está acima deles. Você usa as pessoas. Eu ouvi isso de Deus, cara. Mas eu vou te dizer que foi a melhor coisa que Deus me fez, foi me mostrar a lasqueira que eu estava me tornando. Sabe, às vezes a gente não corre o risco de estar usando as pessoas e não está nem aí para ver. A gente vai adoecendo, porque, gente, coisa é para ser usado e gente é para ser amado. E o Espírito Santo tocou no meu brio naquela noite e disse: você é um péssimo pastor. Você faz seleção. Você se relaciona com pessoas que podem te fazer ir a algum lugar. Você não presta. Era ali, ó. Essa é a razão. Porque há muitos fracos, doentes, e estão morrendo, porque não tem coragem de olhar na bacia dos espelhos. Para você subir o topo da montanha, você precisa ter coragem. Desculpe, irmão, eu vou falar para você. Para subir o topo da montanha, para ser como Jesus, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem.
Precisa ter coragem de ver o mal que você anda causando para tanta gente. Ser honesto e dizer: Jesus, que desgraça que eu estou me tornando. O meu medo é que eu termine os meus dias tentando parecer com Deus. Sabe, é aquele velho adágio que eu conto, né? Que aquele que tentou ser como Deus foi destituído da glória. E toda vez que você tentar ser como Deus, você será mais parecido com Ele do que parecido com Deus. Você só precisa ser você. Você será muito parecido com Deus quando você se tornar você. Humano. Porque Ele fez você parecido com Ele. Porque fez você humano. Será parecido comigo. Sidney Poitier, por favor, dê uma chegadinha aqui. Está parecendo Sidney Poitier, né? Acho, cara. Acho sim. Então, já era um negão bonito, Sidney Poitier, né? Não parece, Leila? Sidney Poitier, teu marido? Não parece? Ele não parece com Sidney Poitier, sim. Eu com Tom Cruise. Dizem, né? Não sei se é bem assim. Sabe, Deus pensou: vou fazer uma criatura que seja parecida comigo. Será minha semelhança. Ele vai governar sobre a terra, dominará sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os répteis que rastejam, andará sobre os cavalos. Coisa linda que eu planejei. Vou chamá-lo de homem. E Deus fez você parecido com Ele. Agora, quando você deixa de ser você, você se torna uma aberração. E vai dar trabalho para muita gente, fazer muita gente sofrer. As pessoas nos amam quando nós somos nós, autênticos. Sabe, obrigado, Sidney. Você sabe que João Batista era a voz que clamava no deserto? E as pessoas iam ouvir aquele profeta esdrúxulo. Ele não usava Christian Dior. Era uma pelezinha de camelo. Não era Chanel. Sua dieta não era caviar. Naquela altura ele só ouvia falar. Ele comia gafanhoto. Dieta estranha, não é? Dieta estranha. Mas por que que todo homem saía lá do Areópago em Atenas, do centro nevrálgico da fé, lá em Jerusalém, e ia ao deserto da Judéia para ouvir João Batista? E perguntou a ele: quem tu és, João? Dizem que tu és Elias. Cara, tu imagina? Para um judeu, alguém compará-lo a Elias? Meu irmão, era se sentiu... Entendeu? Estão dizendo que eu sou Elias. João Batista: não sou Elias. Eu sou a voz que clama no deserto. O que João está dizendo, que repetidamente eu digo, é que João está dizendo que ele não é um eco. Ele não é a reprodução da voz de alguém. Ele é Ele. As pessoas amam pessoas autênticas. Porque quando nós somos nós mesmos, nós somos aquilo que Deus criou. Parecidos com Ele. E Ele quer nos trazer a Ele. E aquele dia da bacia dos espelhos, foram 3 dias de grande tensão.
E eu vi de verdade o mal que eu estava me tornando. E eu já era pastor há algum tempo. É que a gente às vezes não percebe o mal que a gente está se tornando. Há mulheres que não aguentam mais ser maridos. E eles podem até estar por aqui hoje. É que você, irmão, se distrai às vezes e está se tornando uma pessoa inconvivível, intragável. Alguém tem que dizer isso para você. Você não vai a um terapeuta. Se disser isso na sua casa, você me expulsa de lá. Tem que ser aqui mesmo. E a senhora, minha irmã, a senhora vai morrer sozinha. Que ninguém aguenta mais a senhora. Não tem coragem de falar. Mas eu preciso lhe falar, eu preciso ser um espelho que reflete a imagem do Senhor na sua vida. Eu preciso dizer, pelo amor de Deus, para. Pelo amor de Deus, muda. Pelo amor de Deus, suba ao topo da montanha. Seja um pouco mais tolerante com as pessoas que estão à sua volta. Ame um pouco mais. Seja um pouco mais paciente. Há coisas que não são suas, estão em você. Tem que me amar como eu sou. Tu não é desse jeito. Como diz aí o poeta, Deus te ama como tu és. Não é? Como estás. Deus me ama como sou, mas não me deixa como estou. É isso. Deus ama você, mesmo que tu seja uma droga, Deus ama você. Mas Ele vai mudar você. Porque Ele vai tirar tudo que não é você de você. Lembram da história do cavalo? Eu quero terminar aqui. A história do cavalo é assim. Foi uma reportagem que eu li. Um homem tomava café na sua varanda. E diante da casa dele tinha uma mansão linda. E tinha um lindo, um maravilhoso jardim. Sobressaíam as roseiras, as palmeiras maravilhosas. E um dia, ele tomando café, viu um caminhão enorme se aproximando, com uma pedra monstruosa, e a pedra foi precipitada sobre o jardim, quebrando o jardim, destruindo tudo. E ele tomava café vendo aquela tragédia e disse, meu Deus, que mau gosto. Que tragédia aconteceu no jardim do meu vizinho. E ele fez uma viagem, durou 3 meses, uma viagem longa. Quando ele volta para a mesma sacada, para tomar o seu café pela manhã, e quando ele olha para o jardim, a pedra não está mais lá. Agora há um cavalo de pedra no seu pinote. Ele não suporta ver aquela cena linda. O jardim ganhou uma outra configuração. Ele olha para aquilo, espantado, perplexo. Ele desce do seu café, atravessa a rua para contemplar a beleza que estava lá, aperta a campainha, vem de dentro da mansão um senhor, e ele pergunta, meu amigo, eu sou seu vizinho, eu moro bem aqui na frente. Há 3 meses atrás eu vi uma pedra gigante colocada aqui, quebrando o jardim. Eu vi quando o caminhão colocou aquela pedra enorme, e agora eu estou vendo um cavalo de pedra. Este cavalo foi esculpido. E o vizinho dele dizia, eu sou artista plástico, fui eu mesmo quem esculpi este cavalo. E ele então disse, conta-me como foi isso, deu muito trabalho. E o vizinho artista diz para ele, olha, eu peguei o buril e o martelo e comecei a trabalhar, tirando tudo que não era cavalo dessa rocha. Quando eu terminei de tirar tudo que não era cavalo, o cavalo estava lá dentro, escondido no meio da rocha. Quando eu li essa história, eu pensei, Jesus, não será isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você? Fazer aparecer o cavalo que há em nós. Não, tirar toda a pedra para que a beleza do cavalo
que está lá dentro apareça. Não, não será isso que Deus nos está conduzindo à sua oficina para tirar de você tudo que não é de você. Você não é esse problema. Você não é essa pessoa mal-humorada, doente. Você não é esse fraco que tem se mostrado. O Espírito Santo quer fazer você chegar no topo da montanha, terminar os seus dias parecido com Ele, que você sente numa mesa e se pareça com Ele comendo, que você ande pelas ruas e as pessoas digam: se parece com Jesus. Que você cumprimente as pessoas e feche um negócio, as pessoas dizem: rapaz, é bom fechar negócio com Ele, parece que a gente está fechando negócio com Jesus, a gente se sente confiante. Jesus quer mudar a sua vida, eu não tenho dúvida disso. Quer mudar a minha vida. Agora, meu irmão, precisa ser para valer. Essa vida de crente é chata demais. O bonito é a gente viver como Jesus. Ser parecido com Ele. Que seus filhos, ao olharem para você, dizem: papai está falando igualzinho a Ele. Papai nem grita mais comigo, ele fala, eu entendo tudo. O Espírito de Jesus e o Espírito do papai casou. Mamãe não precisa nem dar mais piti, ela fala, eu entendo tudo no meu espírito. Meus pais não precisam ter medo de mim, eu vou honrá-los o tempo inteiro, porque eu sou como Jesus. O Evangelho não pode ser mais uma teoria para nós, gente. Eu disse para você, precisa decidir ser. Precisa decidir desconstruir coisas. Eu quero ajudar você essa noite. Eu quero ajudar você numa decisão. Eu não posso sair daqui deixando que isso fique assim, voando aqui dentro. Há maridos que precisam mudar, pais que precisam mudar. Há mulheres, mães, esposas, empresários, líderes que precisam mudar, que precisam que esta noite, vendo a imagem do Senhor refletida, não seja como aquele que vê a sua imagem, logo corre porque se assusta com aquilo que vê, mas alguém que olha, se assusta com aquilo que vê, mas diz: não vai ficar assim. Eu estou decidido, não vai ser assim. Talvez você esteja tão desacreditado de si mesmo, talvez as pessoas não acreditem mais em você, sei lá. Mas essa noite é a noite de mudar seu casamento. Essa noite é a noite de você mudar sua vida. Essa noite é a noite de subir a montanha. Essa noite é a noite de dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu não vou correr. Vai doer. Pode ser que essa noite seja a noite em que você perca tudo, inclusive sua vida. Mas não tem como você ganhar a vida de Cristo se não perder a sua. Essa noite é a noite de você tomar uma decisão, de não fugir, de não ser um obstinado, mas de ser um determinado. A obstinação pode adoecer sua mente, mas o determinado é aquele que encerra histórias dentro do coração. E se essa noite você diz: eu quero acabar, encerrar uma história dentro de mim. Se você acreditar nisto,
aquele que criou você para ser como Ele, vai começar a trabalhar. Lembre-se, às vezes dói, ou sempre dói. Para um mentiroso, deixar de mentir é uma dor. Para um faroleiro, deixar de contar história é uma dor. Mas essa pode ser uma oportunidade linda de você subir a montanha. Quero orar por você. Onde está você? Onde está você? Por favor. Ele está com buril e com martelo para começar a arrancar tudo aquilo que não se parece com Ele da sua vida. Chama-se despojamento do corpo da carne. Se você tem uma história terminada dentro de você, então vem, querido irmão, vem.